fellowship with Então eu people. quero compartilhar a palavra que Deus tinha colocado no meu coração para quinta. So I want to share the word that God had put in my heart for Então abra Thursday. sua Bíblia comigo. So open up your Bible with me Efésios capítulo 5. to Ephesians chapter 6. E eu quero rapidamente compartilhar algo que Deus tem falado muito comigo sobre esse tempo. I want to quickly share something that God has spoken to me over this time. Efésios capítulo 5. Ephesians chapter 6. Vamos ler a partir do verso 1. Vamos ler até o verso 21. From verses 1 to 21. Então são 21 versículos. 21 verses. Então fique ligado e atento ao que Deus está falando nesta manhã. So stay Amém? tuned to what God is saying this morning. Efésios capítulo 5. Ephesians chapter 6. Assim diz a palavra do Senhor. So says the word of God. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graças. Porque vocês podem estar certos disto: nenhum imoral ou impuro ou ganancioso que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso, mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Ephesians 5, 1 through Esse 21. texto por si só, ele já nos fala coisas extraordinárias. This text by itself speaks to us already extraordinary things. Todos nós sabemos que o mundo está indo de mal a pior. Everyone knows that the world is going from bad to worse. E a tendência, eu digo a vocês, não vai ser melhorar. And the tendency that I will tell you is A not cada to get dia que better. passa, Every day that goes nós by, temos visto como o inferno tem se manifestado. we have seen how hell has manifested. Como os princípios que nós cremos e pregamos têm sido distorcidos. How the principles we believe in and preach about E eu e have been você distorted. precisamos despertar. You and I must be awakened. Diga para o seu vizinho, awakening. Tell your neighbor, awaken. Diga, awaken. Tell your neighbor, awaken. Desperta. Awaken E yourself. Paulo, quando ele escreve essa carta à igreja que estava em Éfeso, And when Paul was writing this letter to the church in Ephesus, ele aqui estava dizendo algumas verdades para a igreja que estava naquela cidade. he was giving a few truths to the church that was in that city. Naquela cidade havia um templo destinado à prostituição. There was a temple in that city designated for Existia uma prostitution. divindade There was a divinity chamada Diana dos Éfesos, called Diana of Ephesus. ou Diana dos Efésios. E ali existia um templo que era destinado à prostituição. And there was a temple there designated for prostitution. Era uma igreja.
It was a church onde as pessoas iam para se prostituir. where people would go just to prostitute Não era uma themselves. igreja evangélica, Not cristã, an evangelical Christian church. mas era um templo, era uma casa de prostituição. It was basically what we call a whorehouse. E Éfeso era uma cidade muito importante. And that was a very important city. Era uma cidade comercialmente muito grande. It was a very commercial city. E It was a muitas big pessoas city. vinham fazer negócios ali naquela região. And many people went to that city to do business. E muitas pessoas iam para esta igreja, And many people went to that church, ou para esse lugar. to that place. Então, quando Paulo ele chega na cidade, So when Paul arrives to that city, ele diz assim: olha, uma porta foi aberta para mim nesse lugar. and he says, a door was opened for me E in eu this não place, vou sair desse lugar and I will not leave this place enquanto o reino de Deus não foi estabelecido nessa cidade. until the kingdom of God is established in this city. Quando você vai em Atos 19, When you go into Acts você vê que 19, as roupas you see that the e clothes os aventais de Paulo, and the robes of elas Paul, eram levados e colocados sobre os enfermos, you see that they were taken and put e over the eles eram sick, curados. and they were healed. A Bíblia diz que coisas extraordinárias The word says that extraordinary eram things feitas pelas mãos do apóstolo Paulo. were done through the hands of Apostle Paul. Isso tudo acontecia na cidade de Éfeso, And this all took place in the city porque of onde abundou o Ephesus. pecado, Because where city abounded, superabundou a graça de Deus. the grace of God was more abundant. E a única forma de nós estabelecermos o reino de Deus And the only way where we can establish the kingdom não of é God lutando contra o inferno, is not to fight against hell, mas manifestando o poder sobrenatural de Deus. but manifesting the supernatural power Então, of quando God. nós, cheios do Espírito Santo, When we are filled with the Holy cheios do Spirit, poder de Deus, filled with the power of God, nós experimentamos we experience e nós transmitimos aquilo que nós vivemos, and we transmit what we live. as pessoas são transformadas. People are E a transformed. Bíblia diz que Paulo ele ficou 3 anos na cidade de Éfeso. The Bible says that Paul was for 3 years in the city of E ali em Ephesus, Éfeso se estabeleceu uma igreja forte. and it established itself as a strong E church. Paulo ele escreve essa carta. And Paul writes this letter. E aqui existem algumas verdades que servem para nós hoje. There are some truths that serve us today. Primeira verdade que eu encontro nesse texto The first truth that I find in this é text que Paulo diz, olha, sejam imitadores de Deus, is that Paul says, be imitators of como God filhos amados. as beloved children. Hoje nós vemos que há uma tendência de nós queremos imitar homens. We see that there's a tendency today Ou of seguir imitating men homens. or following men. Nós podemos ter pessoas como modelos para a nossa fé. We can have people as role models in Mas faith, eu vejo pessoas que seguem homens. but I see people who E follow quando men, esses homens falham, todos eles falham juntos. and when these men fail, all Porque these a their fé não followers está fail together alicerçada no Deus que o homem servia, because their faith is not mas no homem. founded in the faith in the God that they serve. Paulo está dizendo But in para a the man. igreja ali em Éfeso, And Paul is saying to the você church, precisa imitar Deus. you need to copy and imitate E da God. melhor forma de imitar Deus qual é? And the best way to imitate God is Amando. by loving. E ele diz, olha, vivam em amor, He says, live in love, porque o amor ele prevalece. because love prevails. As línguas vão passar, Tongues will pass. todo o poder e graça que eu e você tivemos vai passar. All of the power and grace Mas o que vai permanecer é o amor. that you have will E pass. Paulo diz, olha, vocês precisam imitar Deus. What will remain is love. And Paul says you have E to precisa imitate amar as God. pessoas. Love people. Ele está dizendo, ama a prostituta, He's saying love the ama o prostitutes. homossexual, Love the ama o homosexuals. mendigo, Love the homeless. ama o pecador, Love the ama o sinner. adúltero. Love the adulterer. Mas você precisa imitar a Deus. But you have to imitate God. Ame eles, Love them para que eles sejam transformados. so they may be E transformed. hoje nós temos igrejas que dizem, venham como está e permaneçam como está. Today we have churches that say, come as you are and stay as you are. Então o amor é algo que precisa ser compartilhado por nós. So love is something that must be shared by E us. esse amor não pode ser um amor carnal, And it cannot be a love of the flesh. porque o amor carnal ele permite, ele é permissivo. Because the love for the flesh is permissive. Mas esse amor de Cristo, ele não é permissivo. But the love of Christ is not Nós permissive. devemos amar
We must love. Mas não devemos permitir que as coisas erradas continuem sendo erradas. But we cannot allow the wrong things to remain. E eu confesso a você que eu fico preocupado, I confess to you that I get worried. porque eu tenho 2 netas crescendo nessa geração. Because I have 2 granddaughters growing E up eu in this louvo a Deus generation. porque elas estão aqui no culto infantil. And I thank God because they're in the E kids hoje service. aqui nos Estados Unidos celebra o Halloween, And today in the United States they celebrate mas nós não Halloween. celebramos essa cultura diabólica. But we do not celebrate this E as diabolic nossas culture. crianças estão aqui no culto infantil hoje aprendendo o que é o Halloween e por que não se deve fazer. Our children are here in the children's service learning about Essa Halloween and why we celebração. shouldn't celebrate it. Mas eu ando preocupado porque muitos pais não se preocupam. But I get worried because many parents don't care. Inclusive muitos eles aceitam Many of them e eles accept it permitem and allow que it, o que é errado what's wrong. seja errado. They allow what's wrong Mas to Paulo remain. está dizendo a verdade aqui, olha, But Paul is sejam saying the imitadores de Deus Be imitators of e God vivam em amor. and live in love. Que nós possamos aprender a imitar Deus, Let us learn how to imitate amar as God, pessoas love people, e amar como Cristo nos amou and love e se as entregou Christ por loved us nós and gave himself como for oferta e us sacrifício de aroma as agradável an a Deus. offering and sacrifice of A pleasing segunda verdade que aroma Paulo to God. escreve nessa carta, The second truth that Paul writes in this letter, eu acho muito forte o que Paulo diz aqui, I think it's very strong what Paul says. porque o versículo 5 ele diz o seguinte: Because on verse 5 he says the following. porque vocês podem estar certo disto, You can be sure of this. nenhum imoral ou impuro, No immoral, ou ganancioso, impure or greedy que é person, idólatra, such as an tem idolater, herança no reino de Cristo e de Deus. has an inheritance in the kingdom of Christ and God. O que Paulo está dizendo What Paul is saying é que a imoralidade, is that a immorality, impureza, impurity, a ganância greed, é uma forma de idolatria. it's a type of idolatry. Toda pessoa gananciosa, ela é idólatra. Any greedy person is an Toda idolater. pessoa imoral, ela é idólatra. Any immoral person O is an ganancioso, idolater. ele idolatra os recursos financeiros que ele pode conquistar. A greedy person idolatrizes the resources O they may imoral, have. ele idolatra o corpo dele. An immoral Ou ele one, idolatra o corpo do próximo que está se prostituindo com ele. they idolize their body. O impuro, The ele acaba impure, idolatrando a impureza. they idolize impurity. E Paulo ele afirma com muita precisão: And Paul affirms with olha, precision, nenhum que pratica essas coisas tem herança no reino de Cristo e de Deus. no one that practices these things has an Agora inheritance in the preste kingdom of atenção no God. que Paulo diz. Now pay attention to what Paul Paulo não says. está dizendo que essas pessoas elas já estão no inferno, Paul isn't saying that these people are already in hell porque elas podem se arrepender. because they may repent. Mas o que ele está dizendo é que elas não vão ter herança no reino de Cristo, But what they're saying is that they have no inheritance in the porque kingdom o of reino de Christ. Cristo é para a terra. Because the kingdom of Christ is for the Eu e earth. você fomos chamados para viver o reino na terra. You and I were called to live the É kingdom por isso on que as earth. nossas igrejas estão cheias de pessoas que não prosperam That's why our churches are filled with people who e don't não recebem prosper da herança que eu e você temos acesso. and don't receive from the inheritance that you and I have. Porque apesar de access to. estar na igreja, Because despite being in church, apesar de estar participando de atividades religiosas, despite participating in elas religious são activities, imorais, they are immoral. elas são gananciosas, They are greedy. elas são idólatras. They are E aí não idolaters. entende por que não prosperam. And they don't understand why they don't prosper. Quantos estão comigo aqui? How many understand? Paulo não está dizendo que essas pessoas vão para o inferno, Paul is not saying these people will go to porque hell. sempre há uma expectativa de arrependimento, Because there's amém? always a chance for repentance. Mas ele está dizendo que elas não terão herança, But he's saying they will ou have no seja, elas vão inheritance. viver uma vida miserável. They're saying that they're going to live a miserable O life. próprio esse tipo de pecado ele já traz um peso, uma escravidão muito grande sobre a vida da pessoa. This sin itself brings a slavery and a weight to the life of this person. Agora, se você trabalhar e não ver o resultado do trabalho é pior ainda. You working and not seeing the result of your work is even Constantemente worse. nós temos visto pessoas. Constantly we've seen people Eu trabalho tanto, who say, I work so much. eu tenho um full time, I have a full-time eu job. tive que conseguir um part time. I had to get a part-time. Aí agora eu tenho um diabo time, And now I have a devil um time. demônio time. A demon time. Porque trabalha, Because all they do is está work and sempre work. cansado, They're always mas não tired, consegue ver o resultado. but they cannot see the results. Mas na hora de folga tá vendo pornografia. But when they have time off, they're watching porn.
Imoralidade. That's immorality. Pastor, não tem nada a ver. Tem tudo a ver. Pastor, this is no problem. Yes, Porque isso it has contamina o everything seu to do with it. espírito. It contaminates your É o que spirit. Paulo está dizendo. This is what Paul is saying. Não tem herança no reino de Deus. You have no inheritance in the É kingdom of God. preciso a igreja acordar. The church needs to É wake up. preciso a igreja The despertar. church needs to Nós awaken somos uma itself. igreja que quer avivamento, mas não queremos a nos church despertar. That wants revival, but we don't want to be awakened. Não existe avivamento sem despertamento. There's no revival without awakening. Nós precisamos nos despertar para que haja um avivamento. We must wake up so there may be revival. E aí Paulo ele diz: desperta tu que dormes. Paul is saying, wake up those of you who are Levanta-te sleeping. dentre os mortos. Rise from the dead, Cristo resplandecerá sobre ti. and Christ will shine on you. O que Paulo está dizendo é que eu e você como igreja precisamos nos despertar. What Paul is saying is that you and I as a church, we must Somente um awaken. avivamento genuíno pode trazer transformação. Only a true awakening can bring E transformation. avivamento não começa com festa. And revival does not start with Avivamento não começa com celebração. celebrations. Avivamento começa com oração e arrependimento. It begins with prayer and repentance. Por isso é necessário a igreja acordar, That's why the church must awaken itself, despertar. must A rise. terceira verdade que Paulo nos ensina The third truth that Paul teaches está no versículo 8. is in verse 8. Porque outrora vocês eram trevas, You were once in the darkness, mas agora são luz no Senhor. but now you are light in the Vivam Lord. como filhos da luz. Live as children of the light. Pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. For the fruit of light consists in all goodness, righteousness, and truth. Gente, andar no escuro é muito difícil. I don't know about you, but walking in the dark is very difficult for Outro me. dia aí, meu quarto, ele é bem escuro, né? Porque eu gosto de escuro para dormir só. I like my room to be dark when I want to sleep. E eu fui levantar, And I went to get up. e eu não percebi que tinha algo no caminho. I didn't notice there was something in my E way. eu tropecei, And I tripped. e eu acho que a minha esposa nem viu. I don't think my wife saw Porque eu me. tropecei e já saí meio deitado. Because I tripped and I went already falling down. Eu falei, que vergonha. And I was embarrassed. E eu acho que ela estava num sono profundo. I think she was in deep sleep. Eu falei, misericórdia. God have mercy. Eu falei, gente, como que é difícil andar no escuro. And I thought to myself, it's so difficult to walk in Você the vai darkness. tropeçar, You're going to stumble. você vai cair. You're going to fall. Você não consegue ver o que está à sua volta You na can't see escuridão. what's around you when you're in the darkness. Por isso que a igreja ela precisa andar na luz. That's why the church must walk in the E light. Paulo diz, olha, outrora vocês eram And trevas, Paul says, once you were in the mas darkness, agora são luz do Senhor. but now you are light of the Vivam Lord. como filhos da luz. Live then as children of the light. Eu e você somos filhos da luz. You and I are children of the Nós light. não somos filhos das trevas. We are not children of the darkness. Onde a luz chega, ela transforma. Wherever the light arrives, it A luz, ela transforms. transforma ambientes It escuros. transforms dark environments. Eu ouvi um pastor contar uma ilustração interessante. I heard a preacher say an anecdote. Ele diz que estava uma noite escura na mata He said that there was a dark night in the e the tinha um jungle, vagalume. and there was a Vagalume. firefly. 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 É um que voa brilhando. They faz fly sentido. and they shine. E aí tá na mata, escuridão, It was in a dark jungle area, e esse vagalume começou a brilhar. and the fireflies began to shine. Imagina no meio de uma mata escura um vagalume. Imagine in the middle of a dark jungle, Ele these se tornou uma fireflies. presa. He became Aí diz que prey. uma cobra And it said that a Quando- snake, percebeu a luz, começou a correr e avançar nesse vagalume. when the snake saw the firefly, it went towards it. E ele começou a correr. And the firefly tried to run Até away. que chegou um momento que ele cansou de voar, né? Till a time came when it got tired of E flying aí away. ele parou. And it stopped. Ele falou assim, dona cobra, And he said, look, snake, por que você está me atacando? why are you trying to attack me? Aí ela falou, é porque eu não suporto a sua luz. And the snake said, I can't stand your light. Ou seja,
Nós vivemos na escuridão em meio de cobras, So to say, we live in the darkness among que não snakes suportam a luz que você who carrega. cannot stand the light that you carry. Essa é uma ilustração simples, This is a simple mas que illustration, demonstra o que eu e você vivemos no meio das trevas. but it demonstrates what you and I go through in the middle of the Quem darkness. aqui de nós nunca foi atacado Who here among us has never been attacked espiritualmente? spiritually? Quantos aqui de nós nunca ouviu afrontas de pessoas que você talvez até ajudou? How many here have never been attacked by people that you've even helped? O seu nome e a sua vida passou a ser história de fofoca e pontos de conversa fiada no sul da Your Flórida, name and your life story has been a cause for porque a sua luz está scorning incomodando. because your light is bothering people. Deixa brilhar, né? Let your light shine. Yeah, let your light shine. Ah! Meu Deus. Teve dias que eu fiquei muito triste. There were days that I was very sad Em meio a essa caminhada de vida cristã, in my Christian walk. até que um dia o Espírito Santo falou comigo, olha, quanto mais a sua luz brilhar, mais você vai incomodar as trevas. So one day the Holy Spirit spoke to me and said, the more your light shines, Que the more it Paulo will está bother dizendo the o seguinte, darkness. olha, vocês eram trevas, And what Paul is saying is the following: you were mas agora once são darkness, luz no Senhor. but now you are light of the Vivam Lord. como filhos da luz. Live as children of the Agora, light. aí Paulo ele dá a receita do que é o fruto da luz. Now Paul gives the Quem recipe anda na luz vai produzir um fruto. of what you're going to produce when E you qual walk é in the o light. fruto de quem anda na luz? And what is the fruit of the light? Bondade, Goodness, justiça righteousness, e verdade. and truth. Diga comigo, bondade, Say with me, goodness, justiça e righteousness, verdade. and truth. Quantos aqui já ouviram? Você é muito bonzinho. How many here have heard, oh, you're so good? Quantos? How many Ah, have mas heard você that? é muito bonzinho. Oh, you're such a good person. Está no caminho certo. You're on the right track. Porque a bondade ela é fruto de quem anda na luz. Because goodness is Ah, a fruit mas of those who walk in the você light. quer ser muito justo. Oh, but you want to be too E eu falo isso righteous. direto para minha esposa. I say this to my wife Sabe, all the você time. quer ser muito justa. You want to be too É um righteous. fruto de quem anda na luz. That is the fruit of the one who Ah, walks in mas the light. você, tudo para você tem que ser verdade. Não tem um jeitinho. Não tem. Everything for you has to be true. Não tem jeitinho Isn't there brasileiro. a little way that we can make this work out? Bondade, justiça e Goodness, verdade righteousness, and truth são frutos produzidos por quem andam na are fruits luz. produced by those who walk in the light. E Paulo está dizendo, ó, você era treva, mas And agora Paul é is saying, luz. you were once darkness, but now you are light. Consiste em praticar essas verdades. This consists in practicing these Não truths. participem das obras infrutíferas das trevas. Don't partake in the fruitless work of the Antes darkness, exponham-nas à luz. but rather expose them to the O light. que Paulo está dizendo? What is Paul Ah, que saying? você agora vai sair por aí acusando todo mundo? That you're going to go around accusing Você vai everybody? chegar com o dedo de profeta agora? You're going to go around with your prophetic finger? Vai chegar a ponto... Não! Sabe o que Paulo está dizendo? What Paul is saying here Você que é luz, is if you are light, onde você chegar, wherever you go, você vai expor as trevas que está no ambiente que você está só por estar ali. you're going to expose the darkness that is in the environment just by being there. De vez em quando eu chego numas rodinhas, irmãos, que eu Once in chego a a while, rodinha acaba. I get to a little Eu não group of entendo. people, and the group of Eu people vou em alguns ambientes, spreads out. tem um grupinho ali. I go to a Aí eu chego. place, Ah, não, vamos. and there's a little vamos group, pro lado. and they just Falei, spread out. gente, They o all que go está away. acontecendo? And I think, what's happening? Mas é assim. That's Você how it não goes. precisa falar nada. You don't need to say anything. Quando você anda na luz, When you walk in the light, o inferno reconhece. hell Porque acknowledges. muitas pessoas andam em trevas e não percebem. Because many people walk in the Porque elas darkness estão and they debaixo de can't, um demônio, um espírito de can't tell. encantamento. they're under a spirit of enchantment. Então, quando a luz chega, And when the light a própria arrives, luz expõe as obras the light infrutíferas itself das trevas. points out the fruitless deeds of the E eu digo darkness. para você que não é fácil And I'll tell you that it's not easy para nós como imigrantes to us as que immigrants vivemos nessa nação who live in this nation expor as obras infrutíferas das trevas. to expose the fruitless deeds Mas of the Deus quer darkness. nos despertar nessa manhã. But God wants to awaken us this Deus quer morning. que nós nos despertemos. He wants us to wake Deus quer up, que nós nos levantemos. rise up, E não tem jeitinho. and there's no little way. Não pode ter jeitinho. There cannot be a shortcut, Porque o jeitinho é uma porta aberta para as trevas. because shortcuts are open doors to the darkness. Aleluia.
Não participem das obras infrutíferas das trevas. Don't partake in the fruitless deeds of the darkness. Veja aqui a quarta verdade que Paulo nos ensina. See the fourth truth that No Paul teaches versículo us. 14, Verse 14. ele diz, desperta, He says, awaken, ó tu que dormes, wake up, sleeper, levanta-te dentre os mortos, rise from the e dead, Cristo resplandecerá sobre ti. and Christ will shine on you. Se você for lá em Apocalipse capítulo 2, If you go to Revelation chapter 2, você vai ver que João teve uma revelação sobre a igreja de Éfeso. you see that John had a revelation about the church in Ephesus. O Apocalipse ele nos dá uma revelação de 7 igrejas que representavam as 7 igrejas da Ásia. The book of Revelation gives us a revelation of 7 churches in E Asia. Deus dá essa revelação a João. And God gives this revelation Eu to John. acredito que essas 7 igrejas é uma representatividade de modelos de igreja que nós temos hoje no mundo. I believe that these 7 churches represent 7 kinds of churches we have today in the E world. quando João teve a revelação sobre a igreja de Éfeso, veja o que Deus fala sobre essa igreja. Look at what God says about the church of Ephesus when Apocalipse he's capítulo 2. revealing to John chapter Ao 2. anjo da igreja em Éfeso escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Vocês têm perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não têm desfalecido. Contra vocês, porém, você vê que Deus elogia a igreja de Éfeso, You see that God has complimented the church of porque a igreja Ephesus de Éfeso ela foi muito bem discipulada por Paulo. because this church was very well discipled Era uma by igreja Paul. que buscava seguir os princípios que Paulo ensinou. It was a church that sought to follow the Mas Deus diz principles aqui that no Paul versículo gave. 4, But God is saying in verse contra 4, você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Você abandonou o seu primeiro amor. I hold this against you, you have forsaken the first E o love. que Paulo está dizendo And what Paul is para a saying igreja lá to the church era exatamente para que eles se mantivessem firmes. was exactly so they would remain steadfast. Agora chega um tempo da nossa caminhada cristã que nós nos esfriamos. Now, time comes in our Christian walk where we get cold. É uma palavra que você recebe de alguém que te machuca. Maybe a word you get from someone that hurts you. Você se frustra com o seu You ministério. get frustrated in your ministry. Você se frustra com a atitude de uma pessoa que você admirava ou You confiava. get frustrated with the attitude of someone you E aí liked or você trusted, esfria and you grow cold na fé. in your faith. E aí Paulo está dizendo, olha, eu tenho contra você isto. Paul is saying, I hold this against you. Desculpa, a Deus está dizendo, eu tenho contra você isto. God is saying, I hold this Você against you. abandonou o seu primeiro amor. You have forsaken the love you had at Lembre-se de first. onde caiu. Remember where you have fallen. Arrependa-se e Repent. pratica as obras que praticava no Do princípio. the things you did at first. Se não se arrepender, If you do not repent, virei a você e tirarei I will come to you o and seu remove candelabro do lugar dele. your lampstand from its O place. candelabro do lugar dele significa a luz que brilha. The lampstand in its place Aquela resembles the luz que light that Paulo falou que eu shines. e você temos que ser, que a igreja de Éfeso tinha que The ser. light that Paul said that you and I must be. Então, se você não se arrepender, eu So vou if you do tirar not essa repent, luz. I will take away your light. Eu vou tirar esse brilho I will take your que shine eu coloquei em você. that I have put in you. Mas há uma coisa a seu favor. But you have something in your favor. Você odeia as práticas dos nicolaítas, You hate the practice of the como eu também Nicolaitans, as odeio. which I also hate. Versículo 7. Aquele que tem ouvidos, Verse 7, ouça whoever has o ears, que o let them hear Espírito diz às what igrejas. the Spirit says to the churches. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, To the victorious I will que give the está right no to eat paraíso de from the Deus. tree of life which is in the Ou paradise of seja, eu e God. você estamos numa jornada You and I are in a journey para a eternidade. to eternity. E nós precisamos nos despertar. And we must be Nós awakened. precisamos levantar, We must rise nos up. We arrepender. must repent. Esse primeiro amor This first que love um dia existiu dentro de nós, that was once in ele us, precisa renascer. it must be reborn. Então, despertar So to awaken é acordar. is to get up. Awaken significa acordar. It means to just get up.
Eu vejo uma igreja que parece que está dormindo. I see as though a church is asleep. A igreja que eu falo não é Life Point, eu falo a igreja I'm na not talking terra. about Life Point Church, I'm talking about the church É uma of the igreja que earth. precisa ser despertada. It is a church that must be E awakened. não vai haver avivamento sem haver despertamento. And there will be no revival without O having que an vai awakening. acontecer são cultos empolgados, What we'll have is exciting muitos services. arrepios, We have the chills. mas passou aquele momento, não vai ter mais uma constância. But after that moment has passed, there will be no Porque o consistency. avivamento é algo que acontece diariamente. Because revival is something that happens on a daily basis. E Deus, ele diz, olha, eu tenho uma coisa a seu favor. And God is saying you have something Você going for odeia a you. prática dos nicolaítas. You hate the practices of E the Deus diz, eu Nicolaitans, também odeio esse tipo de which prática. I also hate. O que são as práticas dos nicolaítas? What are the practices of the Os nicolaítas Nicolaitans? eram um grupo de religiosos The Nicolaitans were a group of que estavam religious people infiltrados dentro das igrejas. that were infiltrated inside of the churches. Enquanto alguém estava dizendo a verdade, eles diziam, não, isso não tem nada a ver, And while pastor. someone was telling the Oh. truth, they were telling a Os lie. nicolaítas eram aqueles que traziam práticas The Nicolaitans were those contrárias aos princípios. who brought contrary practices to the É igual principles. você falar, olha, não faz isso porque a Bíblia ela condena, Just isso like é if you say, errado. oh, don't do this because the Bible condemns it, Aí it's os wrong. nicolaítas, eles dizem, não, isso não tem The nada a Nicolaitans ver. would say, oh, that's Não, not a pode problem. fazer. You can go ahead and do Não, that. é só um copinho, It's just a little cup, pouquinho, just a little bit, não tem nada a ver, só um trago. just a little puff. Ah, esse negócio aí de homem com homem, mulher com mulher, tá This thing, tranquilo. men with men, women with women, it's okay. Tá de boa, não tem nada a ver. It's all right, there's no problem. Porque hoje as pessoas, eu entendo, irmãos, que quando o Espírito Santo, I understand because ele nowadays, transforma uma pessoa, when the Holy Spirit transforms a transforma. person, He transforms them. você acha que o Espírito Santo, ele transforma pela metade? Do you think the Holy Spirit transforms A midway? santificação é um processo. The sanctification is a Você vai process. aprendendo e vai crescendo em Deus. You grow E você vai in God. santificando. You learn Mas and you sanctify Quando o yourself. Espírito Santo ele te convence, But when the Holy do Spirit pecado, convinces you of sin, aquele que fazia já não faz mais. He says the one who Ele used vai to do buscar something, santificar. do not do it anymore. You'll E aí seek to sanctify yourself. o que Deus está dizendo é o seguinte, olha, What God is saying is the following. esse nicolaíta aí, vocês têm que These Nicolaitans, sair fora deles. you need to get away from them. E Deus está dizendo aqui para a igreja de And Éfeso, olha, He's saying to the isso aí, church in vocês estão de Ephesus, parabéns. in Ephesus, Porque esses caras que dizem que são apóstolos, I commend vocês you. puseram isso tudo para correr. because the ones who are Esses caras false, que dizem que são profetas, vocês estão apostles, colocando isso para false correr. prophets, you put them to Esses que flee. falam, mas não vivem aquilo que pregam, põe isso para correr. The ones who speak but don't live what they preach, you made them flee from Então you. não existe como nós nos despertarmos There's no way for us to se awaken nós não ourselves abrimos mão de práticas if we do not let go of practices que a Bíblia nos ensina, that the Bible teaches us, que nós devemos fugir delas. that we must flee from. E hoje parece que as pessoas querem igrejas que são cômodas e And confortáveis. today it seems like people want churches that will just be comfortable Não for do them. ponto de vista da estrutura, Not in the means of having a mas do ponto de structure, vista do que prega, but in the means of what they do ponto de preach, vista da doutrina, of the doctrine, do ponto de vista do que é certo ou errado. on the point of view of what's right and wrong. E eu confesso a vocês que o meu propósito não é encher prédios. And I confess to you that my O purpose meu is not to propósito é fill salvar buildings. vidas. My purpose is to save Porque uma igreja lives. não existe para dar conforto. Because a church Uma doesn't igreja exist to existe give para you dar comfort. destino. It gives to give you, it Então exists to give you eu destiny. como pastor, eu tenho uma responsabilidade. So as a pastor, I have a Você responsibility. como esposo tem uma responsabilidade. As a husband, you have a Você como responsibility. esposa, As a wife, you have a nós como famílias responsibility. temos que defender os princípios. As families, we have to defend E the eu não gosto de principles. me manifestar muito nas redes sociais, And I don't like to say too much on social porque media. eu acho que é muita confusão. Because I think there's a lot of Mas confusion. recentemente aí eu vejo como que está, principalmente o nosso país, o Brasil, But recently, I see how our country is in Brazil essa questão do gênero in the matter of gender. está cada dia ficando mais complicado. Every day is worse. E eu entendo que nós precisamos defender a família, sim. And I understand that we must defend the Defender os family, nossos filhos. defend our children, Defender o reino de Deus. defend the kingdom of God. E eu oro que eu não sei se existe uma fórmula para isso, And I don't know if there's a right formula for a não this, ser o amor. besides love. Qual é a estratégia, pastor? What is the strategy, Pastor?
Há um tempo atrás, o meu sobrinho mais velho, Some time ago, my oldest filho do meu irmão nephew, mais velho, the son of my oldest brother, ele se declarou homossexual. he came out as gay. E o meu irmão é tenente-coronel da polícia. And my Militar, brother is a high rank official in the aposentado. army, retired. E um dia nós conversando, ele falou, ô meu irmão, como que a gente resolve isso? And one day we were talking, and he said, "How do we solve this? How do Eu we go falei, about it?" É difícil. And I said, "Well, it's really tough. Como que você resolve isso? How can we go about it? Tem uma resposta? Is there a right Falei, answer?" olha, é amar, The right answer is to love, love, e amar. and love. E pedir para o Espírito Santo vir de forma como nunca veio antes. And pray that the Holy Spirit will come in a way that He has Porque never come eu creio, before. queridos, que só o Espírito Santo pode transformar a vida de um ser humano. Because I believe that only the Holy Spirit is powerful enough to change the life of a person. É um pecado como qualquer outro. It's a sin like any Porque other. para Deus não existe tamanho do pecado. Because to God there is no sin Mas size. a consequência da imoralidade, ela é condenada o tempo todo na palavra de Deus. But the consequence of immorality is condemned all the time in the E Word. quando Paulo escreve essa carta aqui à igreja em Éfeso, And when Paul writes this letter to the church in ele está Ephesus, dizendo, olha, é preciso viver um despertamento. he says we must have an awakening. Nós não vamos conseguir resultados se nós estivermos dormindo. We won't get any results if we are asleep. Até dizem por aí que dormir emagrece. They even say that sleeping makes you lose weight. Dizem por aí que dormir emagrece. They say that sleeping makes you lose weight. Mas eu não acredito em resultados But I don't believe in results se nós estivermos dormindo. if we are asleep. E a igreja precisa despertar. And the church must awaken. Aí, os nossos jovens precisam se despertar. Our youth must be awakened. As nossas famílias precisam se Our despertar. families must be awakened. Deus tem me falado que 2022 vai ser um ano intenso para nós. God has shared with me that the year of 2022 is going to be an O Espírito intense de year for Deus já us. me deu o tema, os textos, tudo que nós vamos viver em 2022. The Holy Spirit has given me the theme and some E vai ser verses of ano everything we're going to intenso, experiment. onde nós vamos travar batalhas Lord. assim, We're going to face grandes batalhas battles, espirituais, spiritual battles like never batalhas de before, conquistas, battles of batalhas para conquest, salvar a nossa casa, battles to save our batalhas para homes, salvar os nossos filhos, battles to save our children, batalhas para salvar vidas. battles to save É lives. você entrar no inferno e tirar as pessoas das mãos de Or Satanás. you're going to hell and take, Agora, muitos não lives querem away from porque Satan. dá trabalho. but many don't want this because there's a lot of work Mas se involved. não for para ser assim, eu não quero nem viver. But if it wasn't to be this way, I don't even want to Porque se live. Deus me resgatou, Because if God has se rescued Deus te me, resgatou das if God has trevas, rescued you from the darkness, é porque Ele quer que você seja usado de uma forma sobrenatural because nessa He wants you geração. to be used in a supernatural Lá way in no this seu generation. trabalho, In your job, lá na sua casa, in your house, é ser essa luz. to be that E light. você vai ganhar vida sem falar uma And you are palavra. going to win lives Só without de even opening chegar a your sua mouth. luz vai ofuscar as trevas. Just from No arriving, your ambiente que light você would entrar. expel the darkness from where the Porque o environment you go inferno, in. ele vive em trevas. Because hell is in E ele não darkness, suporta a luz. and it cannot stand the light. E aqui, da verdade, finalizando, Paulo diz o seguinte: To summarize the fifth truth, não se embriague com vinho, Paul says, que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui da verdade que Paulo está dizendo para a igreja em Éfeso: the fifth truth that Paul is speaking to the vocês church in precisam ser cheios do Ephesus Espírito Santo. is that you must be filled with the Holy Vocês Spirit. precisam profetizar. You must prophesy. Vocês precisam cantar. You must sing. Vocês precisam louvar. You must praise. Vocês precisam dar graças a Give thanks Deus to God por tudo que você está vivendo. for everything that you are living. Na quinta-feira, On Thursday, antes do início da conferência, before the very beginning of eu the estava conference, bastante empolgado, I was very excited porque eu amo ver os filhos desta casa fluindo, because I love seeing the children of this avançando, house
flowing and E eu advancing. ia ministrar essa palavra. And I was going to E minister eu this tinha word. convicção que Deus ia fazer algo sobrenatural no meio desses jovens. And I had the conviction that God was going to do something Porque é uma supernatural palavra de with these youth. confronto. Because it's a word Mas of não existe confrontation. mudança sem But confronto. there's no change without confrontation. E eu tenho certeza que And I am sure essa palavra ela me impactou muito. that this word impacted me very E quando much. eu comecei a passar mal, And when I started getting sick, eu comecei a arrepiar. I started getting the chills. Foi uma crise, uma virose estomacal. It was a stomach E eu virus. comecei a arrepiar. I started E eu getting falei, the não é o chills. Espírito Santo. And I said, this is not the Holy E eu Spirit. comecei a ficar pálido. I started getting E o pale. pessoal, pastor, você está bem? People ask me, Rapaz, Pastor, are you tô com okay? umas dores. I said, I have some pain. Tá estranho o negócio. Things are getting E aí, weird. igual pentecostal, né? And I started getting Pentecostal on them. Falei, meu Deus. E o pessoal numa empolgação, todas as equipes preparadas. All of the teams were excited and prepared. Eu fiquei triste que na hora de começar o negócio foi piorando. And I got sad E because eu tive que when falar, gente, was eu going to preciso ir start, para casa, eu não estou bem. I got worse and I said I had to E go eu falei, home. primeira vez em 34 anos que eu não vou ministrar uma palavra. And I said, it's the first time in 34 years that I cancel a word. Primeira vez, The first time 34 anos, in 34 years que eu estou para ministrar e não vou that ministrar. I'm scheduled to minister and Isso I'm me not going to entristeceu. minister. And this E eu got me fui very para sad. casa. I went home. Eu fui dirigindo e eu pensando, mas Deus, I was driving. I said, but God, por que isso? why is this happening? Porque Deus queria que eu ministrasse hoje. Because God wanted me to minister today. Porque antes dos nossos filhos despertarem, Because nós before pais precisamos nos our despertar. children are awake and we parents must be Porque não awakened. adianta os nossos filhos terem experiências se nós como pais There's no não use our tivermos children essas experiências. having experiences if we as parents don't have them E o ourselves. que o depoimento aqui da Nicole And from foi what Nicole said exatamente isso. was exactly that. Foi isso que ela falou. That is what she E said. é isso que nós precisamos. And that is what we need. Se eu e você como pais If you and I as não parents, acordarmos, if we don't wake up os nossos ourselves, filhos não vão acordar. our children will Se not eu e wake você up. como pais não nos despertarmos, If you and I as os parents, nossos we don't filhos não awaken, vão se despertar. our children will not be E Deus awakened. está dizendo, olha, God is saying, essa look, manhã é uma manhã de despertamento. this is a morning of Essa awakening. manhã é a manhã de nós nos levantarmos, It's a morning for us to rise up acordarmos, and wake up, para que a nossa geração viva o propósito que Deus tem para eles aqui nessa so nação. that our generation may live the purpose that they have Eu e here você on podemos earth. até não falar inglês bem, You and I might not speak English very mas os well, nossos filhos sim, but our children os do. nossos netos sim. Our grandchildren Então do. eles podem ser uma voz They profética. can be the prophetic Agora eles voice. só serão se eles herdarem essa voz profética de mim e de você. Now they will only be so if they inherit the prophetic voice from Porque you and nós I. queremos ensinar os nossos filhos a serem médicos, Because we want to teach our children to be advogados, doctors and lawyers, professores, teachers, presidente da república. presidents. Nós queremos ensinar nossos filhos a terem profissões boas. We want to teach them to have Não tem good nada de professions. errado There's nisso. nothing wrong with it. Se nós junto com isso ensinarmos eles a servirem a Deus. If along with that we teach them to serve God. Se eu e você colocarmos as mãos sobre eles e orar para que eles sejam cheios do Espírito Santo. If you and I will lay hands over them and pray so that they will be filled with the Holy Spirit. Amen. Fica de pé no seu lugar nessa manhã. Stand where you are. I feel the presence of the Holy Spirit in this place. Sinta a presença do Eu Espírito sinto a Santo nesse presença do lugar. Espírito Santo nesse lugar. Como viver o despertamento? How can we live this awakening? Paulo nos dá aqui as dicas que como nós podemos viver o despertamento. Paul gives us tips on how we can Primeiro, experience this imitando a awakening. Deus, First, by imitating vivendo em God, amor. living in love. Segundo, é nos afastando da imoralidade. First is by getting away from immorality. Terceiro, é vivendo como filhos da Third, luz. by living as children Quarto, of the ele diz: light. desperta. Fourth, he says, Desperta tu que dormes. awaken you who are E quinto, asleep. ele diz: olha, você precisa ser cheio do Espírito Santo. And fifth, he says you must be filled with the Aqui Holy tem Spirit. 5 verdades que nos fazem viver. Preciso me levantar I need nessa to manhã. rise up this morning. Eu preciso me levantar. I need to get up. E você está num ambiente espiritual.
You are in a spiritual environment. Deus primeiro Ele te levanta, God first para depois raises Ele te you up usar. so that later He can use Todas you. as vezes que Deus foi falar com alguém, Every time God went to Deus speak to disse, someone, levanta-te, He said, get põe-te up, de pé que eu falarei contigo. stand and I will speak to you. Você está de pé diante do Senhor nesta manhã. You are standing E before a o que living Deus está God this dizendo para morning. você, olha, é tempo de What despertar. God is saying is it's É time tempo to de get se up, levantar time to wake up, para viver aquilo que o Senhor já estabeleceu. to live what God has Eu established. vejo muitos pastores nesse lugar. I see many pastors in Eu this vejo homens place. e mulheres que têm sido levantados Men and women who have been com uma awakened unção e uma graça with an sobrenatural. anointing. Eu vejo empresários nesse Supernaturally. lugar, I see business homens de people, negócios, entrepreneurs, que Deus também quer levantar nas suas empresas. that God wants to raise them Deus up in quer their que a business. tua luz God wants your light brilhe to shine onde você estiver. wherever you are. E nessa manhã, And this o morning, Espírito Santo, the Holy Spirit, nessa manhã o Espírito de Deus está nesse lugar. the Holy Spirit is in this place. Pega a tua voz e declare: Lift your voice and declare, Espírito Santo. Holy Spirit, Faz meu coração arder. Diga isso ao Espírito Santo nessa manhã.